Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Sem quórum, a Oi tentou marcar uma assembleia para ratificar a nova recuperação judicial, que ainda não foi instalada. Exatamente pela falta de quórum, a assembleia que foi convocada pela Oi para sexta-feira, dia 28 de março, não aconteceu. Com isso, não foi ratificado o novo pedido de recuperação judicial, que já está ajuizado na 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desde o dia 1º de março. A participação dos acionistas, chegou a 0,8% do capital social com direito a voto. Menos de 1%. Menos de 1% dos acionistas se fizeram presentes, 0,8% para ser mais específico. Com isso, uma nova assembleia deverá ser convocada e aí sim será feita uma votação com qualquer quórum. Aqui no Brasil nós não temos tradição de participação dos acionistas nas assembleias. Isso é uma vergonha, né? As pessoas compram ações e não participam da vida das empresas. Não se organizam para fortalecer os minoritários, para ter uma participação no conselho, nos comitês, né? Então tudo isso acaba fazendo com que as pessoas fiquem nas mãos de alguns muito poucos que decidem sobre o destino da empresa. Depois não tem como se queixar, na verdade, não há como se queixar da vida quando você abre mão de se engajar, de se estruturar para participar da vida da empresa que você decidiu investir. Não há uma consciência do que significa ser acionista, ser sócio. Não existe essa consciência no Brasil. Um dia teremos. É um processo de evolução natural, né? Um dia a gente chega lá. Bom, existe cálculos no relatório divulgado recente no seu site pela Anatel. Pela primeira vez eu tomei conhecimento de que existia este cálculo, né? Existe um relatório de gestão e pela primeira vez apareceu uma rubrica arbitragem e um valor de despesa previsto pela Anatel da ordem de 40 bilhões de reais. 40 bilhões de reais apareceram no relatório de gestão da Anatel, sendo distribuído da seguinte forma: a Oi aparece com 16 bi do que a Anatel teria a pagar, 16 bilhões, a Claro 6 bilhões, a Vivo 18 bilhões. Então está aí a surpresa, a Vivo com valor a princípio, posto no relatório de gestão da Anatel, acima do da Oi, de 18 bilhões de reais. Bom, isso significa que esses 40 bilhões sejam definitivos? Não, é um primeiro apontamento que a Anatel faz para destacar uma possível perda, um possível pagamento decorrente dos processos de arbitragem, 40 bilhões, ok? E consideraram 16 bilhões para Oi, 18 bilhões para Vivo e 6 bilhões para Claro. Esses cálculos poderão ser maiores, porque quem vai definir o valor exatamente é a arbitragem. Então vamos acompanhar e vamos aguardar, Vamos acompanhar e vamos aguardar. Uma reflexão que eu acho que é importante fazer. Gigantes de auditoria estão acumulando escândalos no mundo inteiro. As principais empresas de auditoria do mundo estão sendo envolvidas com acusações de erros grosseiros, de fraudes, de desleixo, e aí cresce pressão por mudanças. As ditas auditorias independentes, elas são exigidas para garantir a tranquilidade das pessoas que vão investir em uma determinada empresa. A auditoria diz como está a situação financeira de uma determinada empresa. E os seus sucessivos erros
independente de qual seja, Deloitte, Ernst Young, KPMG, Price, todas elas estão sendo envolvidas em acusações. Todas dizem que prezam pela transparência, todas dizem que são altamente técnicas, mas nem por isso deixaram de estar envolvidas em problemas gravíssimos. Aqui no Brasil a gente pode falar do caso do IRB, que foi uma fraude. Podemos falar do rombo bilionário das Americanas, que também pode ser considerado uma burla, né? Às boas práticas administrativas, financeiras e contábeis. Se escondeu 20 bilhões em dívida do balanço dos balanços divulgados pela empresa ao mercado. Então, essa é a questão. Temos IRB, temos Americanas, temos os problemas envolvendo a Oi, né? Um laudo técnico que também hoje nos parece ter sido uma fraude, números fraudados, né? Que apontavam para uma realidade, hoje temos outra. Já tivemos no passado também problemas de auditoria de balanços da Petrobras entre 2012 e 2014, onde não se viu, né, onde não se apontou nenhum indício de lavagem de dinheiro apontados na Operação Lava Jato. E isso é o que a gente tem visto. Quando a gente olha lá para fora, os problemas também se repetem, não é uma exclusividade do Brasil. A fintech alemã, por exemplo, o Wirecard, quebrou em 2020 depois de admitir que cerca de 1,9 bilhão de euros que apareciam em seus balanços não existiam. A Wirecard teve seus balanços auditados pela Ernst Young entre 2016 e 2018. A auditoria não apontou nenhum tipo de fraude. Ela foi proibida agora recentemente, no início de abril deste ano, ela foi proibida de fechar contrato com empresas de interesse público na Alemanha durante 2 anos e recebeu multas de 500 mil euros. O ex-CEO da empresa, Marcus Braun, negou as acusações de fraude durante seu julgamento. Nos Estados Unidos, a gente viu agora recente 3 bancos quebrando, né? No mês de março para cá, a gente viu o Silicon Valley Bank, que até então era o 16º maior banco do Brasil, ou do Brasil, dos Estados Unidos, o Signature Bank, que em 2022 tinha ativos totais na casa dos 110 bilhões de reais. Agora, mais recentemente, o First Republic, focado no público de alta renda, que acabou sofrendo intervenção, porque foi à lona, literalmente, no final de semana, e salvo pelo governo americano e pelo JP Morgan. Os 3 auditados pela KPMG, que havia atestado a boa saúde financeira de todos eles. Nos Estados Unidos, os presidentes desses bancos estão sob investigação e também a própria KPMG. Uma curiosidade, os presidentes do Signature Bank e do First Republic fizeram carreira na KPMG, que tem forte atuação no setor bancário. Algum tempo atrás, e aí estamos falando de 2016, a gente viu problemas aqui com relação a relatórios falsificados da Gol. A subsidiária brasileira da Deloitte chegou a ser multada em 8 milhões de dólares pela agência norte-americana, que regulamentava o setor por falsificar relatórios de auditoria da empresa aérea Gol relativos a 2010. Na época, a fraude foi considerada a mais grave já encontrada pela agência dos Estados Unidos. A Gol disse que não havia indícios de que o caso gerasse benefício à empresa ou impacto em suas demonstrações financeiras. Lá nos Estados Unidos, né, empresas que negociam ações aqui e lá são punidas. No Brasil, sem punição. Essa é a regra do jogo, né? Então, algo precisa acontecer, algo precisa mudar, né? A auditoria independente ela é feita com regras, vamos dizer assim, universais, que deveriam dar credibilidade aos balanços financeiros. O papel de uma auditoria independente é analisar os números e atividade da empresa para dizer se as demonstrações contábeis estão em conformidade, ou seja, que estão de acordo com a sua realidade financeira e patrimonial. Uma auditoria, em tese, garante
transparência, garante que os números são fidedignos e que o investidor pode investir com tranquilidade. Esse é o papel de uma auditoria. O trabalho geralmente é feito por amostragem. Você coloca as equipes de auditoria dentro de uma empresa e você pega amostras, vamos dizer assim, de informações para se debruçar e fazer um estudo, porque fica difícil você analisar linha a linha, mas obviamente os auditores têm um traquejo para saber exatamente o que olhar, onde olhar. Há uma expertise nesse sentido. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas auditorias em empresas que prestei consultoria e sei da capacidade técnica de observação para pegar coisas simples. Então, salta aos olhos essa sucessão de problemas que temos visto no mundo inteiro. As grandes empresas de auditoria, elas formam, hoje são chamadas de Big Four, antigamente eram as Big Five, só que uma desapareceu nos Estados Unidos, a Arthur Andersen, exatamente por conta de uma fraude, a fraude feita pela Enron. A Arthur Andersen fazia auditoria da Enron, quebrou a Enron, todos os seus executivos presos, bens confiscados para ressarcir os acionistas, e a Arthur Andersen desapareceu por ter assinado os balanços da Enron. Então, sobraram 4 das 5, que são exatamente a Price, a Ernst Young, a KPMG e a Deloitte. Elas dominam, vamos dizer assim, 63%. 63% das empresas são auditadas por elas. E no caso do Brasil também, além de 63% das empresas, elas são responsáveis pela auditoria de 90% de fundos de investimentos. E o cenário não é muito diferente em outros países. Portanto, é óbvio que isso preocupa, esses escândalos geram dúvidas, geram problemas de confiabilidade, não é? E tudo isso nos remete a tentar ver de que forma, por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários pode fazer aqui no Brasil mudanças, de que forma podemos ter uma legislação mais dura para criar sanções, penalidades contra as empresas de auditoria, contra as empresas que são auditadas, contra as direções das empresas. O ministro Fernando Haddad está querendo criar um projeto para, vamos dizer assim, proteger os minoritários. Passa por aí também, viu, ministro? Se não lhe disseram, fique sabendo, passa por aí também uma punição às empresas de auditoria por erros grosseiros, por atestar idoneidade onde não existe. É preciso punir, é preciso melhor regular. E aí, para não querer ficar encontrando pelo em ovo, vamos fazer o seguinte, ministro Fernando Haddad, copia 100% do que existe nos Estados Unidos. Copie 100% do que existe nos Estados Unidos. Se assim eu fizer, tudo vai correr divinamente bem. Como está a safra de balanços do varejo? Até aqui não anda bem. Se você for olhar, Carrefour, Renner, trazem sinais de fraqueza no varejo. Sinais de fraqueza no varejo. É surpreendente? De forma alguma. Não é surpreendente face à taxa Selic de 13,75% do nosso querido amigo da vizinhança, o Roberto Campos Rousseff, né? Irmão gêmeo da Dilma Rousseff. O objetivo principal dele é tentar destruir a economia brasileira, porque quem defende 13,75% de juros no atual contexto mundial, no atual contexto nacional, definitivamente não pode ter outro propósito que não seja destruir a economia nacional. Nenhuma empresa de grande porte vai tomar empréstimo com os juros que estão sendo cobrados, que estão na casa aí de 17%, 18% ao ano. São juros proibitivos para uma grande empresa. Agora imagine uma média. Imaginou? Imagina agora uma micro e pequena empresa. Olha, desculpa, é uma terra de gente doida, não é verdade não?
Tem gente que defende, doido também, só pode ser. A pessoa não consegue raciocinar lé com cré, não consegue. Você deveria se colocar no lugar de um empreendedor, porque todos os empreendedores que eu converso são contra essa taxa de juros. Quem defende é quem não empreende nada, quem não toca uma padaria sequer. Aí acha que está tudo às mil maravilhas. Recentemente a Arezzo divulgou resultados positivos. Mas, veja, o presidente da Arezzo divulgou que ele estava antecipando pagamentos da sua cadeia produtiva, que está asfixiada, sem oxigênio. Agora, ele tem dinheiro para fazer isso, e quem não tem? Estava conversando com o dono de um empreendedor do Rio de Janeiro, recentemente, que faz mentoria comigo. Ele é do setor de celulose, e aí ele estava dizendo: Clóvis, é muito difícil, nem todo mundo tem essa capacidade, né, de caixa, de ajudar a sua cadeia produtiva. Então, dá para sentir, de fato, os sinais perversos de uma taxa dessa, né? Já podia ter baixado? Óbvio que sim, já podia estar na casa de 12,75, 1% a menos. Não teria destruído o Brasil. Só um louco abre a boca para dizer que não poderia ter reduzido em 1%. Poderia sim, já deveria ter feito isso. Paciência, mas está aí a problemática do varejo, que vai continuar enquanto a gente não tiver um indício efetivo de redução da taxa de juros. Muito bem, se você gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.